Olá, vamos à leitura da lição de hoje, domingo 1º de setembro, 2 moedinhas na caixa de oferta. Vamos falar com Deus, ó Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos e glorificamos o teu nome e pedimos a unção do Espírito Santo para compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa rica, ela pode dar muito, mas nunca dará, ou não significa que ela deu o suficiente. Jesus espera de nós uma entrega total, um espírito de renúncia, renunciar o eu. Quanto foi a oferta da viúva e o que Jesus disse sobre isso? Marcos 12, 41 a 44. A viúva pobre, ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, é o que diz o relato bíblico. Lição para nós: um espírito de renúncia, a entrega total, consagração, confiar nas providências divinas. O templo de Jerusalém era uma bela estrutura. O monte do templo dominava a vista da cidade e as gigantescas pedras usadas em sua construção são uma maravilha até hoje, algumas delas pesando centenas de toneladas. A remodelação e expansão do templo, do monte do templo, começaram no reinado de Herodes o Grande por volta do ano 20 a.C., mas a construção e o embelezamento da estrutura continuaram até a década de 60 depois de Cristo. Muitos levavam grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizado no Pátio das Mulheres, próximo ao templo. Era lá que Jesus estava sentado quando viu uma viúva se aproximar e colocar 2 moedinhas de cobre, 2 leptos. Isto era o equivalente a 1/3 de um denário, o salário habitual de uma diarista. Portanto, a oferta da mulher foi bem pequena. Jesus, porém, ficou impressionado com a oferta dela. Pessoas ricas depositavam grandes somas, mas ele não comentou a respeito dessas doações. Contudo, a oferta da viúva despertou o elogio de Jesus, que disse que ela havia doado mais do que todos os outros. Como isso era possível? Jesus observou que eles deram a sua abundância, mas ela de sua pobreza. Eles ainda tinham muito e ela deu todo o seu sustento, o que tornou extravagante a sua dádiva, embora seu valor monetário fosse minúsculo. Essas histórias contêm uma lição profunda sobre a gestão de recursos. Doar a causa de Deus não depende das ações dos líderes para a validade. A liderança religiosa do templo era corrupta, mas apesar disso, Jesus não ensinou que as ofertas poderiam ser retiradas. Se já houve líderes religiosos corruptos, os daquela época estavam entre os piores. Pense em Caifás e Anás, e Jesus também sabia disso. É verdade que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus, mas mesmo que não o façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como aquela viúva pobre que deu tudo o que possuía. Por outro lado, reter dízimos ou ofertas, quando os líderes cometem equívocos, significa que estamos vinculados à doação às ações deles, em vez de entregar em agradecimento a Deus. Por mais tentador que seja fazer isso, está errado. A nossa fidelidade não depende da fidelidade alheia nem da liderança. Deus vai cobrar de cada um segundo as suas obras. Cada um será responsável pelo seu grau de responsabilidade diante de Deus. O nosso convite é nos entregar por completo e adorarmos a Deus com nossos dízimos, com nossas ofertas. O objetivo desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto umas das outras e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Junte-se a nós ao se inscrever-se nesse canal, compartilhar, deixar seu comentário que nos motiva bastante e também o seu sinalzinho de joia, o seu like. Até amanhã.